Graça e paz, bom dia. A despeito das circunstâncias, né? Nós precisamos e devemos buscar essa paz de Deus que excede todo o entendimento, a única capaz de guardar o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma em Cristo Jesus. Como família, nós temos feito a leitura do Evangelho de Marcos todas as manhãs em casa. E o texto de hoje, dessa manhã, me chamou muita atenção. É um texto muito curto, né? Um texto muito curto que às vezes pode passar desapercebido, né? Até porque, até mesmo a dinâmica com que Marcos escreve o seu Evangelho, né? Ele é muito rápido, ele sai de um milagre, de uma ação para outra. Mas o texto que nós lemos essa manhã, e eu queria deixar aqui algumas coisas, algumas verdades simples para nós, encorajadoras e desafiadoras. O texto que nós lemos essa manhã do Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1, do versículo 29 até o 34, mas eu quero ler apenas com vocês do 29 ao 31. Apenas esses poucos versículos, esses 3 versículos. Diz assim: depois que Jesus saiu da sinagoga, com Tiago e João, foram à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. Ele foi até ela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Depois daquela situação tumultuada na sinagoga, em que Jesus expulsa o demônio e há um público ali, há muitas pessoas vendo ali, a reação das pessoas diante do milagre que Jesus fez, diante da sua demonstração de autoridade, até mesmo sobre os demônios, né? Jesus manda aquele demônio se calar, e Jesus manda aquele demônio sair, e aquele jovem se debate, o demônio se agita e sai, e as pessoas, diante desse milagre, dessa demonstração de autoridade de Jesus, as pessoas reagem com admiração, e elas ficam ali olhando, mas que doutrina nova é essa? Como é que assim tem autoridade? E ficam admirados com Jesus Cristo. Logo na sequência, o texto nos diz que Tiago e João foram à casa de Simão e André. E Jesus agora ele sai da sinagoga, de um local público de adoração, e Jesus agora vai para a casa de um de seus discípulos. E é interessante notar esse Jesus tão cheio de compaixão e de autoridade e bondoso, que o texto diz que Marcos relata que a sogra de Pedro, de Simão aqui, ela está com febre, ela está acamada, e não sabemos a gravidade disso, mas ela está acamada, e isso é muito ruim numa casa ter alguém doente, alguém acamado. E nesses dias que nós estamos vivendo, quantas pessoas elas estão neste momento acamadas, hospitalizadas, algumas estão em casa, outras estão nos chamados leitos clínicos, outras estão em UTI, elas estão acamadas, elas estão adoentadas, elas estão carentes, fragilizadas. E aqui a situação não é diferente. A sogra de Pedro, ela está acamada, ela está com febre, ela está impossibilitada de fazer qualquer coisa. E é interessante que esse Jesus que atua na sinagoga, que atua no público, com plateia, ele também atua e ele se interessa na simplicidade do lar, no encontro mais íntimo ali dentro da casa. É interessante notar que o relacionamento de Jesus com seus discípulos permite a eles imediatamente comunicar a Jesus a respeito de uma necessidade doméstica, falar com Jesus a respeito de uma particularidade, algo que os estava incomodando. E o texto diz aí no versículo 30 que imediatamente falaram a respeito para Jesus. Eles comunicaram a Jesus a respeito daquilo que estava acontecendo ali na casa.
Olha, Jesus, a minha sogra aqui, ó, Jesus, olha, a sogra de Pedro, ela está enferma, ela está com febre. E é interessante você notar que ele foi até ela. O mesmo Jesus que Marcos fala nos versículos anteriores, que vai até esses discípulos e os escolhe, e os chama, e eles atendem ao chamado de Jesus e passam, se tornam discípulos de Jesus. Jesus, ele toma a iniciativa e ele vai até essa mulher. E ele toma uma postura que mostra esse Jesus cheio de compaixão, esse Jesus que quer se relacionar com as pessoas, porque o texto diz que ele toma essa mulher pela mão. Há afeto envolvido aqui, há entranhados afetos de misericórdia, há interesse. A respeito, em uma cultura que pouco valorizava a mulher, Jesus traz dignidade aqui. A Bíblia fala que Jesus estende a mão para essa mulher, ele vai até o leito onde ela está, ele estende a mão para essa sogra de Pedro, que nós não sabemos o nome, ele ajuda essa mulher a levantar-se, e ao mesmo tempo que ele faz isso, ele opera o milagre, porque ele a cura, e instantaneamente a febre deixa essa mulher. E se o primeiro grupo reagiu com admiração frente ao milagre de Jesus, essa mulher agora mostrando tornar-se uma discípula de Jesus, ela reage com serviço. Já que ela foi servida com a cura e com o milagre por Jesus, ela se levanta e imediatamente ela passa a servir a Jesus. E que lição preciosa para nós. Uma implicação bem prática, todos nós que hoje conhecemos a Cristo, um dia nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E Cristo nos levantou, Ele nos gerou, Ele nos deu nova vida. E nós, como discípulos de Jesus, nós precisamos também, levantados dentre os mortos agora, curados eternamente, nós devemos nos levantar e a nossa postura deve ser de dia após dia servir a esse Jesus Cristo tão maravilhoso. O texto diz que essa mulher é curada e ela passa imediatamente a servir. E algumas coisas belas que eu vejo nesse texto. É um Jesus que ele faz milagres não só no templo, lá no local de adoração e com o público, mas é um Jesus que também mostra toda a sua autoridade e poder na simplicidade, na casa ali dos seus discípulos, sem plateia. Mas ele é igualmente bondoso e igualmente poderoso. Eu vejo aqui nesse texto um Jesus que não se interessa apenas pelos seus discípulos, apenas naquilo que eles poderiam oferecer a Jesus, se bem que eles não poderiam oferecer nada, embora às vezes achassem que podia. Mas é um Jesus que se interessa também pelos que estão no entorno. Jesus se interessou aqui pela sogra de Pedro. Eu vejo nesse texto um Jesus que quer que nós tenhamos hoje com Ele o mesmo tipo de relacionamento que aqueles discípulos tinham, porque eles imediatamente fizeram saber a Jesus a situação daquele parente que estava enfermo. Jesus quer que nós tenhamos com Ele igual liberdade, para que nós nos acheguemos a Ele e falemos a Ele a respeito dos nossos que estão enfermos, aqueles nossos que estão em prisões espirituais, como era o caso do endemoniado anterior, pessoas que ainda estão cegas para o Evangelho. Nós precisamos ter essa liberdade de chegar até Jesus e de falar com Ele a respeito dos nossos, porque esse Jesus, Ele também pode e vai operar milagres dentro de nossas casas. Basta que nós cheguemos a Ele e comuniquemos a Ele a situação dos nossos. Que nessa manhã você se agarre e aprofunde o seu relacionamento com esse Jesus. Esse Jesus que faz grandes milagres, milagres notórios a todos. Mas esse Jesus também faz pequenos milagres dentro dos nossos lares, dentro de nossas casas. E a nossa tarefa é de fazê-lo saber daquilo que está se passando com os nossos, com aqueles próximos a nós, ou até mesmo conosco.
E fazê-lo saber não é que ele não saiba, mas é que quando eu oro, a minha alma é informada de que o Senhor sabe. E assim a minha alma pode exercitar fé e esperar que esse Jesus vá em direção, que ele tome pela mão e que ele opere o milagre. E que as pessoas que assim se levantem para servi-lo, porque ele é digno de ser honrado, ele é digno de ser adorado, ele é digno de ser servido. Então que Deus te abençoe essa manhã e que o seu coração se encha de fé e que aí dentro da sua casa, dentro do seu lar, você fale com Jesus a respeito das demandas, das crises domésticas, dos problemas domésticos, porque ele igualmente se interessa por eles e ele demonstra todo o seu poder e a sua autoridade e a sua compaixão também em situações pequenas, mas que são tão importantes para nós. O poder de Cristo e a sua atuação não está limitada apenas ao templo e lugar de adoração, mas ele está também dentro de nossas casas, que é a nossa primeira igreja, atuando de maneira poderosa. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha um bom dia na presença de Jesus Cristo.